Olá a todos, daqui Carpinteiro Amador. Eu sempre tive o sonho de fazer a minha mesa de jantar com aqueles chaprões de madeira com os lados naturais da árvore. Por isso já estou mais ou menos há 6 meses à procura de um chaprão. Aqui na minha zona onde eu moro, esses chaprões existem, mas é muito difícil encontrá-los com a medida que eu quero, especificamente a largura. Eu queria que a minha mesa de jantar tivesse no mínimo 1 metro de largura. Mas o problema é que todos os chaprões que eu encontrava cá na minha zona tinham mais ou menos 80 centímetros. Então, depois de pesquisar muito, mas muito mesmo, encontrei um fornecedor em Passos de Ferreira que tinha chaprões com as medidas que eu queria. Por isso, apanhei um avião e fui a Passos de Ferreira buscar o meu chaprão. E sim, vocês ouviram bem, eu apanhei um avião para ir buscar um pedaço de madeira. Ei, há pessoas que viajam para ir ver um jogo de futebol, qual é o problema em buscar um pedaço de madeira? Pois é, foi coisa de um dia, fui de madrugada bem cedo e voltei ao final do dia. Claro que já tinha falado com o responsável e trocado fotos. E aqui está ele, esse monstro de quase 350 kg, a madeira de castanheiro. Depois de ver o chaprão, carregámos para o caminhão e fomos então para o transitário. E levou uns dias de barco até chegar à minha ilha. E aqui vocês já podem ver ele a ser descarregado na minha oficina e foi preciso chamar bastantes colegas meus para pegar neste monstro. Já está. Já tem as mãos. Já acabamos de novo saber. Então é? E aqui está ele. Ele já está a descansar aqui na minha oficina há mais ou menos uma semana e tal. Eu digo descansar porque ele tem que se habituar à temperatura e principalmente à umidade da minha oficina. E como aqui na minha zona a umidade é maior, é normal que ele vai expandir uns milímetros. Sobre as medidas, ele tem 3,10 metros de comprimento, 8 centímetros de espessura. Ali na ponta ele tem mais ou menos 1,25 m, depois aqui no centro 1,10 m e aqui 1,80 m. A primeira coisa que fiz foi começar por retirar a casca, e a casca do castanheiro é enorme. Não foi grandes ciências, foi apenas o martelo, o fermão e muita paciência. Depois de retirar a casca encontrei isto, tem assim um aspecto um bocado alien, mas depois descobri quem é que era o responsável, era a larva do castanheiro. Então usei o meu disco de desbastar e fui limpando toda aquela parte exterior até encontrar a madeira limpa. E na parte de trás que faz aquele V na madeira, eu usei o meu disco de malha de aço para tirar aqueles restos da casca. Depois dos lados passei para o corte. Lógico que a mesa era enorme e não tem espaço para ela assim com essas medidas, por isso tive que cortar um bocado em cada ponta. Mas o disco da minha serra não era suficientemente grande e só conseguia cortar a metade, por isso, olha, eu fui à la mano. Mas não sei se alguma vez cortaste madeira de castanheiro, mas aquilo é extremamente duro. Por isso, olha, fui à motosserra. Um dos objetivos dessa mesa era encher com resina epóxi e para isso eu tive de tapar aquela parte de baixo. Por isso é que estou a delinear o desenho da madeira para saber onde é que eu vou colocar os parafusos, mas já vais perceber mais à frente. Uma coisa que também foi muito importante foi colocar cera de abelha para ajudar depois quando for a altura de desenformar. E agora estou a vedar as rachas e os buracos com silicone e essa parte também é bastante importante porque o epóxi é líquido. E aqui está a razão porque é que eu estava a desenhar aquela forma há bocado. Assim eu sei onde colocar os parafusos. E fiz exatamente a mesma coisa do outro lado da mesa. E aqui estás a ver-me a colocar cola quente à volta. Isso vai servir como uma espécie de barreira para conter o epóxi. Depois fui preparar o epóxi para tapar um dos lados da mesa. E aqui começou, como sempre, os problemas. Eu não sei exatamente o que é que se passou, mas aquele epóxi nunca secou completamente e eu não faço a mínima ideia porquê. Ou foi a temperatura da minha oficina, a umidade, ou lá o quê, mas já vais perceber mais à frente o que é que eu mudei. Estás a ver aqui porque é que a cola quente é importante? Para o outro lado da mesa eu vou usar epóxi azul e vai ficar espetacular.
Epá, eu não sei porquê, mas é tão gratificante ver o epóxi misturar-se com o pó azul. Depois foi colocar o epóxi e eu devo dizer que estava bastante estressado para ver se tinha fugas, mas a forma lá aguentou. Depois de uns 5 minutos, eu passei o maçarico para tirar as bolhas de ar. No dia seguinte, eu coloquei a segunda dose de epóxi, mas dessa vez era epóxi transparente. E essa era a ideia inicial, assim ficava uma espécie de vidro e na parte de baixo parecia o mar e as rochas. Mas claro que não era assim tão simples como eu queria. Lá no dia seguinte vi que ele tinha ficado com essa textura estranha em cima e era horrível. E a razão é porque tinha bastante umidade na minha oficina naquele dia. Eu podia polir a parte de cima e ficava bom. O problema é que o meu disco de polir não chegava àquelas zonas mais apertadas. Por isso a maneira que eu resolvi o problema foi colocar mais epóxi azul por cima. Tive de esperar quase 3 semanas para que ficasse seco. E a culpa não é do epóxi, era dos dias horríveis de umidade que fez na minha ilha. Agora vamos para a parte de nivelar a mesa. Eu pesquisei todas as oficinas na minha ilha e ninguém tinha uma máquina que conseguisse nivelar a minha mesa simplesmente por causa da largura dela. Por isso tive que fazer tudo à mão. Então chegou os meus colegas e ajudaram-me a virar a mesa do avesso. Por isso o que vocês estão vendo aqui já é a parte de baixo. Para nivelar a mesa eu usei um misto de plano elétrico com rebarbadora e muita paciência. Epá, essa parte levou muito tempo, mas vocês não estão a ver, foi mesmo muito tempo. Depois disso, eu comecei a fazer uns laços para evitar que as rachas aumentassem de tamanho. Eu numerei cada um deles para saber aonde pertencem e depois escavei com a tupia. Depois foi limpar com o fermão e já está. Ok, barras de ferro. Eu vou colocar 3 barras de ferro em forma de U para evitar que a mesa empene com o tempo. Mas antes de saber onde vou colocar as barras, eu coloquei os pés da mesa, que me andei a fazer na empresa do meu cunhado. Assim eu já não corri o risco de colocar um pé em cima de uma barra. Então fiz os rascos com a tupia para colocar as barras. E estás a ver essa folga aqui? Essa folga é muito importante e já vais perceber porquê. Agora vamos matar bichos. Um colega meu tinha um resto de um produto profissional que serve para matar todo o tipo de insetos e ovos de insetos e até térmitas. Mas o raio do produto parecia assim um bocado queijo fresco. Mas o que difere esse produto é que ele tem um grande poder de penetração na madeira. A maior parte dos produtos que damos na madeira normalmente ficam no exterior. E meio dito, meio certo, no outro dia ele chegou quase aos 7 centímetros. Sim senhor, nada mal. A última coisa a fazer antes de colocar as barras foi dar o óleo. E falando de barras, eu vou parafusar as barras com essas buchas autoperfurantes. Lembras-te da folga que eu te falei há bocado? A razão é simples. Como a madeira expande e contrai consoante a estação do ano, a barra de ferro tem que ter folga caso a mesa encolha ou expanda. E também é essa razão porque os buracos dos parafusos têm essa forma. Assim o parafuso pode acompanhar o movimento da madeira. E para isso acontecer, eu apertei o parafuso do meio muito bem, mas nos lados já não apertei assim com tanta força para deixar o parafuso deslizar com a madeira. E pronto, a parte de baixo está pronta. E lá chamei os meus colegas para me ajudarem a virar a mesa. Agora, trabalhando na parte de cima da mesa, eu comecei por tirar a cola quente que até saiu relativamente bem. E foi mais ou menos do mesmo para nivelar a mesa. Muitos dias. E muito lixo feito. Depois dessa parte, coloquei o tal produto para matar a bicharada, deixei secar uns dias e comecei na fase da lixagem. E foi aí que começou outra vez os problemas. Lembras-te do que eu disse no início do vídeo que tive problemas com o epóxi? Pois eu descobri que quando fui lixando ia aparecendo umas pequenas bolhas de epóxi.
Deve ter sido por causa daqueles dias horrorosos de umidade, que secou a parte de cima, mas não secou a parte de baixo. Eu ainda tentei tirar com o formão, mas não valia a pena. Mas valia a pena escavar com a tepia e tirar aquilo tudo, e foi exatamente o que eu fiz. Depois coloquei a cola quente para servir de barreira, outra vez, e para a parte de fora eu descobri esta fita cola que mais parece plástico, é bastante forte, mas também é bastante cara, mas valeu a pena o dinheiro. Então foi colocar o epóxi, eu adoro essa parte. Passados 5 dias já estava seco e pronto, o tempo estava bom e não tinha umidade. Mas como um problema nunca vem só, passados uns dias o raio das bolhas voltaram. Pois é, eu ainda tentei tirar as bolhas e tapar com cola, mas elas continuavam a aparecer dias depois. Eu acho que o problema foi, eu quando escavei com a tepia, eu escavei muito próximo das bolhas. E não retirei todo o epóxi velho, que não tinha secado ainda. Eu devia ter escavado num raio maior. E foi exatamente o que eu fiz. Comecei tudo de novo. Lá fui com a tepia, escavei tudo de novo. Mas dessa vez eu fiz um rasgo maior, um raio maior, para tentar retirar todo o epóxi velho. E vá lá, parece que resultou. Eu depois de tirar muitas medidas vi que a largura dela nas pontas ia ser um bocado grande para a minha sala de jantar. Por isso eu fui com a motosserra e tirei assim uns 5 centímetros em cada lado. É pena, mas teve que ser. Então o último passo foi lixar. Jesus Maria Santíssimo, muito eu lixei. Primeiro eu comecei com a rebarbadora com uma lixa de 80 para nivelar o epóxi. Depois foi com a lixadeira e com uma lixa de 80, depois passei para 120, 150, 180 e finalizei com 220. Para finalizar, eu coloquei este óleo que chama-se Rubio Monocode. É uma mistura de 2 em 1, tem o óleo e o entrecedor. Por acaso o óleo é uma maravilha e cheira super bem. Podes dar de pincel, ou de espátula, ou com pano. E eu depois passei a lixadeira com um disco de polir. Uns dias depois, eu chamei a malta outra vez para me virem ajudar a trazer este monstro para dentro de casa. Ele teve que entrar pelo janelão da sala porque a mesa não passava pela porta. Primeiro colocámos ela de barriga para cima. Depois colocámos os pés e a parafusamos. E depois foi pegar nela muito devagarinho e com muita calma. Mas lá conseguimos.